Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. A ressonância é abundante em nosso mundo, tanto na natureza como em dispositivos construídos pelo homem. Mas o que a ressonância tem a ver com átomos e pontes? Ao sacudir átomos, pode-se explicar por que alguns objetos são transparentes à luz ou até mesmo porque o céu é azul. Além disso, compreender o efeito da ressonância em pontes também é essencial para mantê-las íntegras. No programa de hoje, Thomas Brown, doutor em física e professor da URGS, nos fala sobre noções básicas de ressonância e seu efeito em átomos e pontes, trazendo exemplos emblemáticos de casos históricos. Confira agora o Simplifísica, de sacudir átomos a destruir pontes. O que a ressonância tem a ver com isso? O que eu vou fazer aqui é, essencialmente, mostrar alguns vídeos que eu fiz no laboratório para ilustrar alguns conceitos básicos e depois, pegando pela internet, alguns vídeos para mostrar aplicações. Tá? Eu vou focar, essencialmente, em duas situações específicas. Conforme o resumo, a gente vai, então, olhar com pouco de detalhe, átomos e pontes, ou seja, algo do mundo microscópico e algo do mundo macroscópico. Tá? Então, ao sacudir átomos, podemos explicar por que objetos são transparentes, porque o céu é azul e o pôr do sol é vermelho. Por sua vez, a ressonância em pontes é um tema bastante instigante, que tem aquele exemplo, né, da ponte de Tacoma, que ruiu na década de 1940. Então, é um exemplo emblemático que eu vou abordar em algum detalhe. Falando ainda de ponte, falar na questão da ponte de Rio-Niterói, que também tem uma questão associada com ressonância. A gente vai ver em detalhe em seguida. E, para finalizar, porque até aqui essas aplicações são comuns a um livro-texto de física geral, universitário. Então, para não ficar só nesse nível, falar alguma coisa talvez não seja de conhecimento de todos, a chamada ressonância estocástica. Mas toda essa apresentação não é para ter nenhuma equação, é só tentar explicar as coisas em termos de conversa e em termos de filmes, né, ilustrando alguns conceitos. Tá? Bom, a primeira questão, então, para exemplificar como é que funciona a ressonância, nós precisamos de um sistema físico. O sistema físico que eu elegi é o sistema massa-mola. Esse é um sistema oscilatório que tem um movimento de vai e vem que se repete, portanto é periódico. E, enfim, vamos analisar agora alguns detalhes. Então, é um sistema desses. Então, coloquei ele a oscilar. Eu não vou deixar agora oscilar todo o filme, porque senão são 10 minutos. Então, leva muito tempo, é emocionante, né? Ficar observando esse filme, né? Prende a atenção. Mas o que vai acontecer? Ele fica oscilando com uma certa amplitude. Ele tinha uma posição de equilíbrio e ele se desloca em torno dessa posição de equilíbrio para cima e para baixo. Ele sempre mantém essa distância desse ponto inicial? Não, essa distância vai diminuir, ou seja, a amplitude da oscilação está diminuindo à medida que passa o tempo. Por que que isso acontece? Nesse sistema aqui, no momento que eu puxei e ele começa a oscilar, ele tem energia armazenada, certo?
E essa energia não permanece para sempre nesse sistema, porque todo sistema físico, de um modo ou outro, sempre tem uma dissipação. Ela pode ser maior ou menor escala. Então, com o tempo, essa amplitude vai diminuindo, mas as características desse movimento, esse vai e vem, o tempo característico dele subir e descer sempre permanece o mesmo. Se eu for agora aqui, ó, por exemplo, tá? Aí vocês viram que já diminuiu. Nós estamos aqui em 6 minutos, né? E aqui vai ter diminuído mais. Mas ele ainda está oscilando. Tá? Então, para mostrar essa questão da dissipação, eu fiz um outro filme, onde agora coloquei a massa para oscilar dentro de um tubo de vidro, para que a gente continue vendo, né, o sistema oscilando. Qual é o papel do tubo de vidro? Ele está quase em contato. Então, o sistema não está mais tão livre aqui, então a presença desse tubo de vidro vai representar uma dissipação mais forte do que nesse caso aqui. E aí o sistema colocado a oscilar, ele vai... não sei se dá para ver que tem algo aqui que esse é o tubo de vidro. Note que agora ele oscila na mesma forma que antes, só que ele vai muito mais rapidamente, essa oscilação é atenuada, ou seja, nesse caso a dissipação está presente. Então, em todo o sistema real, vocês têm dissipação, e se eu quero manter o sistema oscilando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fornecer uma energia, ou seja, tem que agregar a esse sistema uma fonte de energia. Nós vamos falar então que eu vou ter um sistema massa-mola, esse último que eu apresentei para vocês é um sistema massa-mola amortecido, e o que nós vamos ter agora é um sistema massa-mola forçado. O que vocês têm aqui? Agora eu tenho aqui em cima, esse dispositivo é um vibrador que vai ser alimentado por uma fonte de tensão alternada, onde posso alterar a frequência, girando nesse botão aqui. Então, vocês veem aqui em cima que essa haste começa a vibrar, e essa vibração vai ser transmitida ao sistema massa-mola. Tá? Então, à medida que eu vou variando a frequência, vocês notam que tem uma alteração nessa vibração, e a amplitude desse movimento aqui vai subir à medida que eu chego numa determinada frequência. Essa frequência, em especial, é a chamada frequência de ressonância, que é a frequência quando a fonte externa, esse sistema aqui, tem uma frequência igual à frequência natural de oscilação do sistema. O que é a frequência natural de oscilação do sistema? Se eu pego esse sistema aqui e deixo ele a partir de uma perturbação inicial a oscilar. Essa aqui é a frequência natural com que esse sistema oscila. Todo sistema oscilatório tem a sua frequência natural. Então vocês viram aqui que a amplitude aumentou. A partir do momento que eu passo da frequência de ressonância, a amplitude diminui. Isso exemplifica a ressonância. Então, copiando da Wikipédia, o que é ressonância? É um fenômeno em que um sistema que é capaz de oscilar tem a ação de uma força externa, no caso é o meu vibrador mecânico, que faz esse sistema oscilar com maior amplitude em frequências bem determinadas, conhecidas como frequências ressonantes ou frequências naturais do sistema. Nessas frequências, até mesmo forças periódicas pequenas podem produzir vibrações de grande amplitude, pois o sistema armazena energia vibracional. Então, essa é uma definição que dá uma ideia essencial do que seja a ressonância. E agora vamos falar em termos de aplicações. Lembra, eu ia falar de pontes e de átomos. Vou começar a falar de átomos. Tá? O que é o átomo? O que o átomo tem a ver com o sistema massa-mola desse tipo aqui? Eu consigo identificar um sistema massa-mola nessa palavrinha aqui?
eu separo, pego aqui o átomo, circundo com um círculo, o Ozinho circundo com outro símbolo e fica o Mzinho aqui. O que é isso? É isso aqui, ó. Aqui tu tem o átomo, aqui a bolinha menor, vai ser o quê? A bolinha menor vai ser um elétron e o átomo vai ser o núcleo, essa bolinha maior. E o que liga os dois é uma molinha. Então esse é um modelo mais rudimentar para um átomo. Esse é o chamado modelo de Drude-Lorentz, que é utilizado para explicar diversas propriedades de comportamento, no caso da interação da luz com a matéria, e que eu vou então rapidamente falar de algumas dessas aplicações. Então, vejam o seguinte, é um modelo totalmente clássico, eu não estou levando em conta nenhum efeito de física quântica. Então, o que se presume? Que a força de atração do elétron negativo com núcleo positivo possa ser representado por uma mola. Seria uma força elástica que nem a que atua no sistema massa-mola. Então o elétron pode vibrar assim. Ok, mas o que vai fazer o meu átomo vibrar, o meu elétron vibrar? Eu tenho que ter uma força periódica. Então, o que funciona, nesse caso, como excitação periódica, é a luz, que é uma onda eletromagnética, que tem lá a sua frequência. Então, como a frequência de oscilação da luz é muito alta, e nós temos aqui, com esse modelo, tento ilustrar isso, o núcleo é muito massivo, portanto tem uma inércia muito grande. O elétron é bem menor, então tem uma massa bem menor. Então, desse ponto de vista, ele tem uma inércia bem menor. Qual é a importância disso? O núcleo, sendo muito massivo, não consegue acompanhar as rápidas alterações do campo elétrico, as oscilações do campo elétrico, então, essencialmente, fica estático. O elétron, que tem uma massa muito menor, responde ao campo elétrico e, por isso, o elétron começa a oscilar em torno do núcleo. Tá? E, com isso, nós temos uma figura que a gente pode dizer que temos um dipolo eletrooscilante e aí, a partir disso, se pode explicar várias questões sobre a interação da luz com a matéria. Por exemplo, o que acontece agora com esse movimento aqui, ó? Temos ressonância? Temos. Temos que levar em conta que, como temos uma mola, aqui temos uma frequência natural de oscilação, tá? Que vai depender, então, aqui da minha massa, do que seria aqui da propriedade dessa mola aqui. No caso aqui, é a característica da força. Aqui no sistema mecânico é o arame de qual é feita essa mola, qual é a dureza dele, né? Se ele é mais macio, se ele é menos macio, isso tudo vai implicar sobre as propriedades de oscilação. Então, cada sistema tem a sua frequência natural de oscilação. Então, se a luz tem uma frequência que não é próxima da frequência natural de oscilação, isso aqui vai oscilar com pequena amplitude. Mas o que acontece na ressonância, quando a frequência da luz incidente? Então, eu tenho que supor que eu tenho uma luz branca com todos os comprimentos de onda, ou seja, com todos os componentes de frequência dentro do espectro visível. Devo considerar que alguma dessas frequências possa se aproximar ou ser igual à frequência natural de oscilação dessa mola aqui. O que vai acontecer? Essa componente da luz, que tem uma frequência igual à frequência natural de oscilação, vai fazer esse elétron aqui vibrar com grande amplitude. Certo? É isso que acontece na ressonância. Uma pequena excitação pode traduzir uma vibração de grande amplitude. Só que nós temos que levar em conta agora o seguinte, no meio material, os átomos estão empacotados, estão muito próximos. Então, quando esse elétron oscila com grande amplitude, ele fatalmente vai se chocar com o meio que o circunda, com outros átomos. E com isso, através dessas colisões, ele vai passar a energia da vibração que ele tem. E de onde é que veio essa energia da vibração? Da luz incidente.
Então essa energia vai ser passada adiante através de colisões e o meio vai se esquentar, ou seja, a luz incidente foi absorvida. Então quando a luz incide sobre o material e não o atravessa, porque dentro desse material há elementos que têm frequência natural de oscilação igual aos componentes de frequência da luz incidente. Então, a luz incidente ela é absorvida, porque todos os componentes da luz incidente coincidem com frequências naturais de oscilação do meio material. Tá? Então, isso dentro desse modelo simples, chamado modelo de Drude, a gente tenta explicar por que existem meios opacos, a luz não atravessa. Por que agora existem meios transparentes, que nem o vidro? Porque em alguns meios, as frequências natural de oscilação, ela está longe, que nem no caso do vidro, está no ultravioleta. Então, ela não está dentro da faixa do espectro visível, então todos os componentes de ondas eletromagnéticas dentro da faixa do visível não vão fazer esse elétron oscilar com grande amplitude. Então o risco dele perder a energia por colisões foi minimizado. O que então acontece? Ele oscila, aí uma propriedade do sistema teoria eletromagnética me diz que uma carga acelerada irradia energia. Tá? Então, ele vai irradiar um campo elétrico adiante. Ou seja, ele absorveu luz e ele vai passar essa energia adiante. Tá? Passa de um para o outro e até que atravessa o meio. Então, a energia incidente na forma de uma onda eletromagnética começa a excitar esses movimentos aqui do elétron, só que como a amplitude é pequena, a chance de perder energia por colisão é pequena, então há uma maior probabilidade dessa energia ser, por processo chamado radiação eletromagnética, ser transmitida adiante através do meio. E assim vai até que eu chego no final, eu atravessei a espessura do vidro. Então essa é uma situação em que a gente explica o fato de que existem meios transparentes. Então, ser opaco ou transparente tem tudo a ver com o meio material que compõe a minha amostra ter frequências naturais de oscilação que coincidem ou não com a radiação incidente. Certo? Um outro caso, eu mencionei ainda, que era a questão do pôr do sol e o céu azul. Tá? Então, na atmosfera, é diferente do que no meio material, tipo, por exemplo, material que forma uma mesa, os átomos não estão tão empacotados, eles estão bem distantes, o meio é bem rarefeito. Então, mesmo que o elétron oscile com uma amplitude muito grande, ele não encontra um outro átomo com o qual ele possa colidir. Então, essa possibilidade que era muito forte nos meios mais compactos, tipo sólidos, não existe nos meios rarefeitos, tipo na atmosfera. Então, no caso, quando eu tenho uma oscilação e o meu sistema, os átomos que compõem a atmosfera começam a oscilar, quando a radiação incidente, o campo elétrico incidente. De onde é que vem esse campo elétrico incidente? Do Sol. Então ele atravessa a atmosfera. O que acontece? Ele faz os elétrons do meio que compõe a atmosfera oscilarem. A frequência de ressonância, nesse caso, é também no ultravioleta. Certo? Então, o que acontece? O comprimento de onda vermelho é mais distante do ultravioleta que o azul. Então, comprimentos de onda vermelha vão oscilar com menor amplitude do que o azul, porque o azul está mais próximo da frequência de ressonância. Lembram daquele primeiro do filme, quando eu mostrei o sistema massa-mola forçada? Quando a fonte externa começava a se aproximar da ressonância, o sistema massa-mola oscilava com amplitude maior, certo? Então, é o que nós temos aqui
por exemplo, um comprimento de onda azul está mais próximo da frequência de ressonância da atmosfera. Então vai oscilar com maior amplitude. Com isso, esse processo de emissão de radiação eletromagnética vai ser feito com mais eficiência no azul do que no vermelho. Então, a atmosfera espalha a luz azul com mais eficiência do que a luz vermelha. O que é o espalhamento? Tu tem a luz incidente que vem do Sol, ela atravessa o meio absorve essa radiação e reemite em outras direções. Isso é feito com maior eficiência para os comprimentos de onda mais próximos do ultravioleta, ou seja, o lado azul do espectro. Por isso, num dia de tempo bom, de baixa umidade, o céu tem cor azul. Porque o processo de espalhamento é mais eficiente no azul, porque o comprimento de onda azul está mais próximo da frequência natural de oscilação da atmosfera. Então, de novo, a ressonância, nesse caso, ou a proximidade, melhor dizendo, da ressonância, que determina essa maior eficiência do espalhamento dos comprimentos de onda azul. Agora, o pôr do sol. Por que o pôr do sol é vermelho? Exatamente o seguinte, por que o sol, quando eu olho ao meio-dia, ele é mais amarelo? Tudo tem a ver com a espessura da atmosfera. No meio-dia, se eu olho para cima, estou numa posição radial, então a espessura da atmosfera é relativamente estreita comparada com a situação quando eu estou no pôr do sol. Porque aí eu estou aqui sobre uma, digamos aqui, ó. Aqui seria agora, tomar liberdade de considerar isso aqui como sendo a superfície da Terra. Se eu estou aqui, o Sol no meio-dia vai estar aqui. Então eu vou ter essa espessura aqui de atmosfera que a luz atravessa. O azul é espalhado com mais eficiência, ele sai o feixe que vai sendo transmitido vai perdendo azul, e o que sobra mais então é os comprimentos de onda mais para o amarelo e para o vermelho. Então, por isso que o Sol tem esse aspecto mais amarelado. No pôr do Sol, o que acontece? Eu estou aqui, só que essa camada de atmosfera aqui, quando eu estou olhando aqui, ó, você atravessa aqui, o pôr do Sol aqui atravessa uma espessura maior de ar. Então, o que vai acontecer? A luz do Sol, ao atravessar agora essa espessura maior, porque vocês têm que pensar aqui, ó, que vocês têm como uma faixa que tem aqui uma certa distância. No meio-dia aqui eu tenho, digamos aqui, uma espessura de 2 dedos, e aqui agora, quando esses 2 dedos, eu estou olhando num ângulo, é meio difícil de ver aqui, né? Mas, enfim, estaria olhando num ângulo assim, ó. Então ele atravessa mais ar do que quando eu estou na posição do meio-dia. Portanto, há mais luz azul espalhada, já espalha também o amarelo, e a última coisa que sobra é o extremo vermelho do espectro. E aí o pôr do sol fica mais avermelhado. Não vou entrar em detalhes, que o pôr do sol também vai depender muito da questão da atmosfera, da pureza da atmosfera, de poluição. Então, esses são outros aspectos que também vão determinar a cor do sol quando ele se põe. Tá? Mas assim, de uma forma simples, a gente tenta explicar também que tanto o céu azul quanto o pôr do sol, quando a gente olha o sol, quando está se pondo, fica mais vermelho, isso é um reflexo dessa explicação em termos de ressonância, da interação da luz com os átomos que compõem a atmosfera. Bom, então isso, conforme o resumo que apresentei para vocês, sacudir átomos seria essa a ideia. Tá? Então, consigo explicar fenômenos de absorção, de transmissão de luz através de meios materiais, e que nem nesse caso da atmosfera, por que o céu é azul e por que o pôr do sol é vermelho. Isso, qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso facilmente vocês encontram em livros de texto de física geral, com maior ou menor detalhe. Tá? Não é uma coisa assim, muito incomum. Até, às vezes, em livros de ensino médio, vocês podem encontrar referências sobre isso. Tá? Falando agora
num aspecto macro, já pensando na ponte Rio-Niterói. Então, agora, vou projetar para vocês um outro filme. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma tira metálica que está presa aqui nas extremidades, tá? Como se fosse essa régua aqui. E aqui tem aquele mesmo vibrador que antes estava o sistema massa-mola. Então, esse movimento de vai e vem, a frequência dela eu posso controlar. Em função agora, esse sistema aqui, como todo sistema oscilatório, ele tem uma frequência natural de oscilação. Então, o que acontece quando eu chegar próximo dessa frequência natural de oscilação? A ressonância. Então, ele vibra com uma amplitude maior, e à medida agora que estou alterando a frequência, a amplitude vai aumentando, vai aumentando. Cada vez mais. E, bom, qual é a consequência disso? Isso é um comportamento interessante para uma ponte? Não, né? Mas isso pode realmente acontecer. Agora que nós estamos na ressonância, nós temos a máxima amplitude, e agora continuando a aumentar a frequência, essa amplitude de oscilação vai cair um pouco, porque eu vou então já me afastar da condição de ressonância. Bom, o que vocês viram ali? A ponte Rio-Niterói, em determinadas situações, dependendo de como vem o vento, ela oscilava. Não oscila mais, pelo que eu vou mostrar agora aqui nessa sequência do vídeo aqui. Então vejam aqui esse movimento, né, como ele está fazendo esse movimento aqui, no vão central. Essa situação não era perigosa para a estabilidade da ponte, ela foi calculada prevendo que essa situação, essa é uma situação muito peculiar, que o vento tinha que vir de uma determinada direção. Notem que o vento que é responsável, né, por essa oscilação. Tá? Aliás, isso fazendo um pequeno parênteses aqui, é uma situação talvez vocês que tenham já escutado, que quando soldados marchando atravessam uma ponte, eles não marcham mais, eles caminham, porque a cadência da marcha deles eventualmente poderia excitar algum modo de vibração, ou seja, se aproximar da ressonância, então fazer com que a ponte oscilasse, né, com uma certa amplitude, eventualmente, se essa amplitude é muito grande, a ponte até poderia ruir. Mas é difícil, desculpe, é difícil acontecer isso, né, sendo excitado por um pelotão. Mas conta a lenda, né, que o pessoal deixa de marchar em cima de uma ponte. Então, o que eles fizeram aqui para minimizar? Porque, assim, não tem dano, não tem perigo para a estrutura, mas tem a questão psicológica. Um condutor que vê a ponte fazendo esse movimento de 60 centímetros para cima e para baixo, vê o carro da frente aparecendo e sumindo, vai se assustar. Então, pode fazer alguma coisa, tomar alguma atitude que possa comprometer a segurança dos demais usuários. Então, eles desenvolveram um sistema que ele chamou aqui de atenuadores dinâmicos sincronizados. Então, a ponte tem uma frequência natural de oscilação. O que ele propôs aqui é o seguinte, ele mostra que a estrutura do vão central é oca, né? Então, dentro dessa estrutura, acoplada ao piso da ponte, eles colocaram um sistema de massas e molas. Tá? Qual é a ideia desse sistema de massa-mola? Que a frequência de oscilação desse sistema de, aqui ó, molas e massas, olha só elas oscilando aqui, ó. Elas oscilam de forma sincronizada. Então, isso aqui foi calculado, levando em conta a frequência natural de oscilação da ponte. Essa frequência aqui, então, está vinculada a essa frequência natural de oscilação. E oscila de forma sincronizada no seguinte sentido. Então, quando o vão sobe, a massa-mola puxa para baixo. Então, diminui a amplitude dessa oscilação e, com isso, o filme que foi
feito aqui, né, pelo sistema de TV da própria ponte, né, que faz a vigilância da ponte. Isso não acontece mais depois que foram instalados esses atenuadores. Então, de novo, temos uma situação em que há uma frequência natural de oscilação, é excitado pelo vento. Isso eu vou comentar agora um pouquinho mais em seguida, no outro exemplo da ponte de Tacoma. Há uma força externa que faz esse sistema oscilar com uma determinada amplitude. Isso pode ser um desconforto para os usuários e, com isso, se idealizou esse sistema com que há uma sincronização, acopla-se um sistema massa-mola ao piso da ponte, de tal forma que, quando o vão da ponte começa a oscilar, o sistema massa-mola é excitado e se contrapõe a essa oscilação e tende a diminuir essa amplitude. E se o sistema oscila, é com uma amplitude bem menor. Tá? Só vou mostrar uma situação, foi bastante difícil para eu conseguir fazer aqui, que eu chamei aqui de uma fita de papel. Eu tentei alguma coisa mais frágil do que uma haste metálica, né? Por quê? Bom, talvez você já tenha uma ideia de qual é o interesse agora. Tem uma fita de papel que eu coloquei aqui por cima. Vocês estão vendo que está oscilando aqui. Por que fita de papel? Porque é algo que não é tão resistente que uma haste metálica, que nem no caso anterior. O que vocês viram ali no fim do filme? O papel se rompeu. E isso seria algo muito trágico se acontecesse com uma ponte, né? Uma ponte se romper por conta da ressonância. E isso me leva ao segundo exemplo de ponte, que é a chamada ponte de Tacoma, que eu quero olhar com algum detalhe, que normalmente o pessoal associa o colapso da ponte de Tacoma nos Estados Unidos. É uma ponte pênsil, foi construída na década de 40, exatamente 1940. Ela, poucos meses após a sua inauguração, ela ruiu. Essa é a inauguração da ponte de Tacoma, e essa aqui é uma situação que ela oscilou. Nessa situação aqui, nesse modo de oscilação, ela veio ao colapso. Tá? Se estabeleceu, então, uma onda de torção, tá? Que foi aumentando de amplitude, até que o sistema, no caso, o piso da ponte, não tinha mais elasticidade suficiente para aguentar essa torção e rompeu. Isso nos mostra no próximo filme. Bom, de novo, tinha vento. Agora, a questão, como é que o vento atua e excita a ressonância? Eu tenho que pensar o seguinte, lembra que o sistema massa-mola, a tira metálica e o próprio papel, eu tinha como força externa um vibrador mecânico que oscilava num vai e vem, que é dado por uma função tipo senoidal, por um gerador de função. Então eu tenho uma força externa periódica. O vento é algo periódico? Ele fica soprando assim, em lufadas, bem pausadas, e vai ter uma periodicidade? Não tem. Então, como é que, a partir de um sopro contínuo, se pode ter uma excitação periódica? Bom, isso é uma questão de dinâmica de fluidos, né? O pessoal explica isso aí. Tem uma razão, então eu não preciso ter umas lufada de vento, assim, que ele aumenta, diminui a intensidade, aumenta e diminui, porque isso nunca vai acontecer de uma forma bem regrada. Eu tenho um vento constante, ou quase próximo disso aí. Esse vento passa por uma estrutura, e aí tem a questão de como é que essa estrutura interage com esse vento. Normalmente, até o caso da ponte de Tacoma, o pessoal, para levar em conta na construção o efeito do vento,
achava o vento como uma carga estática. Ou seja, o vento vem aqui, executa uma certa pressão sobre uma estrutura. Essa pressão, se eu levar em conta a área da estrutura, vai acarretar uma força que vai então atuar sobre essa estrutura. Seria uma carga estática. Não levava em conta que o vento tem um efeito dinâmico, né? Que a partir do colapso da ponte de Tacoma, isso ficou evidente, então isso começa a ser levado em conta na questão da estabilidade dessas estruturas. Essa oscilação aqui, ó, é parecida com aquela que eu tinha da fita metálica, ou seja, fazia assim. Esse modo de oscilação começou logo já na construção. Enquanto a ponte ainda não estava finalizada, os operários já notavam que em algumas situações, alguns dias, dependendo do vento, a ponte começava, o piso começava a oscilar, e subir e descer. Então, nessa forma aqui, assim, ó. Tá? Inclusive, tinha gente que ficava enjoada com esse movimento, tipo mareado, né, quando a pessoa está num navio e que fica subindo e descendo, né, no movimento pelas ondas do mar. Então, tinha o mesmo efeito. A história da ponte de Tacoma é uma história comprida, porque começou isso aqui? Porque eles faziam pontes, pensos, e tinham tipo assim, um modelo para calcular uma ponte que funcionava sempre. Só que o problema, no caso da ponte de Tacoma, eles não tinham dinheiro suficiente para fazer essa construção. Então, eles tinham que baratear o custo. Então, eles tentaram diminuir ao máximo, né? E o que antes, num projeto que daria mais segurança, bom, o pessoal não sabia. Então, achava que eu não precisaria fazer tais coisas, ou seja, tentaram minimizar ao máximo, né, para que ficasse o emprego de materiais e coisas. Então, o desenho foi influenciado por isso e foi então apresentado um outro desenho que levasse para efetivar a construção, se usasse menos material, então o custo ia ser menor. Mas com isso vieram esses problemas aqui. Então a ponte não tinha estabilidade, ela oscilava. Mas esse era um efeito que, esse tipo de oscilação, ele no máximo dava isso aqui, que nem no caso da ponte Rio-Niterói. O problema foi, justamente, então, 4 meses após, quando se estabeleceu aquele modo de torção que está sendo representado aqui. Esse entrou num dia e 2 horas depois que ele começou, a ponte ruiu. Esse aí, ele não tinha estabilidade, não tinha... É que tem uma coisa seguinte, às vezes o sistema é realimentado. O sistema começa a oscilar com maior amplitude, mas aí por contingências assim, próprias do próprio sistema, quando a amplitude aumenta, então ele acaba... o amortecimento também pode aumentar, então se mantém a oscilação dentro de certos limites, ela não vai ao colapso. No caso desse modo de torção dessa oscilação da ponte de Tacoma, aí não teve jeito. A amplitude foi crescendo, 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 até que a ponte ruiu, como mostram essas imagens. Por que se tem essas imagens todas? Porque justamente o pessoal, e inclusive professores da universidade lá do estado de Washington, né, que acompanhavam essa ponte para tentar propor soluções para torná-la mais estável, né, para que não estavam pensando ainda num possível colapso, né? Então tinha gente lá, que tinha até o professor que estava acompanhando aqui, e ele mediu o tempo, o período dessas oscilações, então tem todo esse registro, e tem todo esse registro fotográfico e até de filme, né? Então, bom, vamos lá. Finalizando aqui, a ponte vai começando. Olha, vocês notam, às vezes aqui que tem umas folhagens que estão balançando, o vento não era tão forte aqui. Bom, isso aqui, então se mostra, dá uma ideia de como é que poderia surgir essa onda de torção. Note aqui que tem uma pessoa, que é justamente o professor aqui, ele está escapando por essa linha aqui no meio, a gente chama isso uma linha nodal. Bom, aqui agora vem deixa eu interromper aqui, a explicação da questão, por que o vento provoca um movimento periódico. O vento, eu tenho aqui
piso da ponte, o vento vem daqui. Então eu tenho um objeto, ele vai fazer com que o vento passe por cima e por baixo da ponte. Claro que o piso da ponte não é tão fino assim, ele tem uma certa largura. Então, o fluxo de ar tem que circundar a ponte. E aí tem algumas propriedades que, ao fazer isso, pode aparecer turbulência. Turbulência pode provocar os chamados vórtices. Tá? Então, tu tem, é o que meio que aparece aqui, né? Aqui é um modelo em escala reduzida, aqui seria o piso da ponte, e aqui eles fazem passar vento com fumaça, que serve como traçador para a gente ver como é que é o formato, né? Que estrutura o ar passar pela ponte, como é que ele se comporta. E a gente vê que ele começa a formar redemoinhos aqui em torno dessa estrutura. Esses redemoinhos, esses vórtices, têm atrelado a eles grandes variações de pressão. Então, esses vórtices são criados periodicamente pela ação contínua do vento ao passar pela estrutura do piso da ponte. Ao se criar esses vórtices, se tem variações de pressão periódicas. Variações de pressão, se eu levar em conta que pressão é força sobre área, portanto, pressão vezes área vai dar uma força. Se a pressão é periódica, eu vou ter uma força periódica. Então, é assim que se explica que a ação de um vento contínuo pode provocar uma força externa periódica. É como se tivesse um martelo batendo aqui em cima. Como se tivesse, naquela minha simulação que eu botei, aquele movimentador mecânico que começa aqui a bater num canto aqui. Claro, isso é uma simplificação extrema. Então, aqui na sequência, se eu for olhar isso aqui, eu vejo, então, esses, estão vendo esses vórtices aqui? Então, eles criam essas estruturas aqui, e a ponte, então, no fim, não aguentou e ruiu. Bom, gente, exemplo trágico de ressonância, né? Se vocês olharem os livros, textos de física e outros, sempre se fala um exemplo de ressonância nessa questão aqui do colapso da ponte de Tacoma. Tá? Aqui tem uma capa do livro do Halliday, tá? Então aqui, ele mostra a foto, né? Aqui a questão do colapso. Então, em 1º de julho de 1940, a ponte de Tacoma, né, assim, no estado de Washington, foi completada e entregue ao tráfego. Então, exatamente 4 meses depois, uma brisa suave fez a ponte oscilar até que o vão principal rompeu-se, soltando-se dos cabos. Uma coisa interessante, se vocês forem olhar a história do colapso da ponte de Tacoma, é que o pessoal da Universidade de Washington, estado de Washington, já tinha uma ideia do que propor para tentar evitar essas oscilações da ponte. Só que não deu tempo de implementar. Eles tinham 2 semanas antes, tinha terminado o projeto, e aí veio essa situação que ela começou a oscilar dessa forma e ela entrou em colapso. Então, o vento produzia uma força resultante que flutuava com a frequência, isso que eu tentei explicar, né? Um vento contínuo, ao passar pela estrutura, e que a gente levar em conta que tem vórtices, estão associados com turbulência, enfim, variações de pressão que podem então ser periódicas, ocasionam então uma força resultante periódica sobre a estrutura da ponte, que entrou em ressonância, um aumento contínuo de amplitude até que a ponte foi destruída. Muitas outras pontes posteriormente tiveram que ser reprojetadas, a fim de se tornarem aerodinamicamente estáveis. É isso que eu disse, o efeito dinâmico do vento começou a ser levado em conta. Bom, moral da história, então, é um caso de ressonância, um exemplo clássico, está aqui nos livros texto, certo? Ressonância, só que não. Não é ressonância. E aí tem que assumir meia-culpa. O pessoal diz o seguinte: por que os físicos e os professores de física insistem em dizer que o colapso da ponte de Tacoma é um caso de exemplo de ressonância? Não é. É uma questão agora sutil
Poderia ser ressonância? Sim. A história toda é fidedigna, ela é viável, ela poderia ser o quê? O vento, os vórtices, tá? Isso vai criar, então, alterações de pressão que resultam em uma força. Pode acontecer. Só que quem estuda essa dinâmica de fluidos, e que não é uma coisa fácil, mas quem estuda isso, eles chegam a uma conclusão de que, para esse cenário, a frequência natural de oscilação teria que ter um certo valor. E a ponte não ruiu. Como eu disse, o professor estava lá medindo o tempo, então eles tinham a informação sobre com que frequência aquele modo de vibração tinha. O professor estava lá, mediu, não fecha com o modo da frequência natural de oscilação. Então não é a questão que eu estava contando para vocês da ressonância. Ela é perfeitamente viável, mas não se implementou aqui. Tá? Então nesse caso aqui, ó, aí, enfim, existe essa explicação depois já foi vista poucos anos depois, claro que depois dessa tragédia se fez uma comissão, e se estudou o problema para saber o que aconteceu e por quê, enfim, né? E se chegou a algumas conclusões. Então aí se fez modelos em escala reduzida, em túnel de vento, que eles não tinham feito isso antes, né? Fizeram depois que a ponte ruiu. E aí se percebeu que existiam até alguns modos de oscilação, aqueles aqui que eu disse para vocês, esses aqui, ó, eles não eram perigosos, porque se aumentava muito a amplitude, o sistema meio que se adaptava e acabava reduzindo essa oscilação, então ela não entrava em colapso. Mas existia sim um modo de vibração, que esse, se fosse citado, ele poderia ser levado ao colapso. Mas então por que não é ressonância? Porque nesse caso aqui, ó, vou tentar mostrar aqui, ó, esse aqui é um trabalho, tá, que mostra então aqui, ó, a questão, aqui, ó, o que aparece nos livros textos. Aqui que ele faz uma crítica, né, por que os professores de física insistem em dizer que é um caso de ressonância, né. Então aqui, pessoal, é da área técnica, mais da, aqui, ó, engenharia civil, mecânica, mas eles têm razão, né, então realmente não é um caso de ressonância. E aqui, tentando encurtar uma história que poderia ser comprida, só para mostrar para vocês aqui, ó. Essa é uma situação, quando tu tem um objeto que é colocado dentro de um fluxo, se criam essas zonas aqui, ó, que são esses vórtices que estão associados a essas variações, que então induzem variações de pressão. Então, no caso da ponte, essas estruturas fariam sobre o piso isto aqui, ó. Deixa eu ver, aqui tem uma figura, ó. Aqui eu tenho o piso da ponte, então o vento vem e se desloca, e ele se afasta um pouco aqui, vai criar uma zona de baixa pressão. Então o vento começa a circular, aqui cria um vórtice, e agora esses vórtices, à medida eles podem se deslocar, e aí é uma questão mais intrincada que eu não tenho como explicar, que aí tem que fazer muito cálculo, mas então pode acontecer aqui, eles se deslocarem, e com isso a força vai estar atuando em pontos diferentes da estrutura e vai, então, induzir essa estrutura a girar, ou seja, um modo de vibração que vai, então, aquele modo de torção. Tá? Nesse caso aqui, se calcula a frequência de ressonância e não a frequência natural, ou seja, que seria a frequência natural de oscilação, ou seja, para a velocidade do vento que tinha naquele dia. Enfim, todos esses dados se tinha. Então, não fecham as frequências. Qual é a explicação? É uma coisa que acontece para quem estuda a dinâmica de fluidos. Há uma possibilidade, que é o que então aconteceu aqui, que para aquele modo de vibração, o vento induziu não uma força externa, mas ele alterou a dissipação do sistema. Lembra que eu disse lá no início, todo o sistema começa a oscilar e diminui a amplitude porque existe dissipação. Muito bem, aqui tem um sistema que o vento se acopla, que é a oscilação, de tal forma
que tu tem um sistema oscilatório que o amortecimento vai diminuir. Se o amortecimento vai diminuir, a amplitude de oscilação aumenta, porque eu estou tirando menos energia, fica mais energia no sistema, ele vai aumentar a amplitude. Então, em outras palavras, eu poderia dizer que há um amortecimento negativo. Então, negativo é que é como se eu estivesse jogando mais energia ali dentro. Então, em função disso, que o vento induziu, agora não uma força periódica externa, mas ele mexeu numa outra variável muito importante, que é amortecimento. Diminui o amortecimento, aumenta a amplitude de oscilação. E aí, uma hora, a estrutura não aguenta, né, aquela amplitude grande, e ela continuamente foi crescendo, desde que foi citado esse modo de torção, ela foi crescendo gradativamente a amplitude. Claro, em alguns momentos, quando o vento diminuiu de soprar um pouco, né, soprou um pouco mais fraco, né, mas aí depois retornando foi e chegou a esse colapso. Tá? Então, é uma situação bem peculiar, parece ressonância, só que não é. Muito bem, então eu vou tentar agora finalizar isso aqui falando um pouquinho de ressonância estocástica. O que nós temos aqui? Ressonância estocástica. Qual é a ideia que está por trás disso? Ressonância estocástica. Eu vou mostrar para vocês um circuito aqui, foi montado aqui, e agora eu tenho que ver se funciona, porque aqui eu preciso ter som. Tá? Eu tenho um sistema aqui que é estocástico, lembra ruído. Então, a ideia agora é o seguinte, em vez de ter uma força externa periódica, eu tenho como elemento externo algo que não é periódico, que é ruidoso, estocástico, mas é algo dependente do tempo. E isso também vai poder injetar energia no sistema e nós vamos observar o efeito. Esse efeito aqui nessa apresentação teria que ser sonoro, se não funcionar o som aqui, aí vai estar prejudicado aqui. Então, esse circuito aqui está implementado nesse protoboard aqui. Aqui eu tenho a fonte do circuito, né, de energia, né. Aqui eu tenho um gerador de ruído e aqui um rádio velho que vai ser o meu sinal. Esses dois sinais vão entrar aqui, vão ser misturados e aqui vão passar por um detetor que tem um determinado limiar ajustável. Ou seja, se o sinal tem uma tensão acima do limiar, eu vou jogar aqui vai aparecer um pulso aqui, digamos com uma tensão positiva. Se ele tem o sinal abaixo, vai aparecer aqui um sinal, digamos, negativo ou zero. Então fica mais V0. Ou seja, eu vou transformar o meu sinal, a minha tensão, que é o meu sinal, por exemplo, uma música misturada com ruído, em um sinal tipo digital. Só que a frequência desses pulsos aqui está relacionada com o sinal de entrada. Esse detetor de limiar, que me diz quando eu gero um pulso tipo 1 ou tipo 0, eu posso mudar. Esse sinal depois entra nesse integrado que é um conversor frequência-tensão. Ou seja, eu vou de novo jogar a frequência gerada aqui, obter um sinal de tensão que eu vou jogar aqui por esse amplificador num alto-falante. Essa é uma coisa meio bizarra, né, essa transformação. Mas aí é uma coisa interessante. Agora, o que acontece quando eu mudo o nível de ruído que eu estou injetando aqui em função do limiar que eu tenho aqui? Tá? E aí, nós vamos ter uma situação bizarra que o ruído, uma certa quantidade de ruído, é interessante que faz a gente escutar melhor a música do que se eu não tenho esse ruído. Então, isso seria uma evidência dessa chamada ressonância estocástica. Tá?
Então, é o rádio, só o sinal do rádio sintonizado, tá? O outro passo é esse aqui, ó. Bem diferente do anterior. Agora a gente vai jogar esses dois sinais dentro daquele circuito que eu mostrei para vocês. Ele está mexendo agora no circuito, que é num potenciômetro que tu mexe a posição do limiar. Ele mexe aqui, ele acerta para que diminua. Tá, agora tu não escuta nada. Agora ele vai mexer no aumentar o ruído e tu recupera o sinal. E tu escuta melhor do que estava antes. Desculpe pela qualidade da música, mas deu para perceber uma diferença, né? Então aqui ele mexe no limiar, tu quase não escuta nada. E agora ele aumenta o ruído, dá para ver no osciloscópio, e tu recupera a música com maior nitidez do que tinha antes. Ou seja, a gente diz aqui, em termos técnicos, que melhorou a relação sinal-ruído. Ou seja, o sinal se sobressai mais com o ruído. Mas isso foi conseguido injetando mais ruído no sistema. E isso que é assim meio inusitado. Mas como é que a gente explica? Que a ideia, muito simplificada, né, ressonância estocástica, que significa que aquele ruído, de alguma forma, então, está acoplando com o meu sinal, aquela frequência, que poderia ser o resultado de um oscilador, que vai ser, então, a música, está, de alguma forma, alimentando aquilo ali e fornecendo energia para que, então, essa informação, esse sinal, saia com uma intensidade maior em relação ao ruído, mesmo que eu estou injetando mais ruído. Então, nesse sentido, se qualifica isso como ressonância. Ó, isso aqui mostra mais ou menos, imagine aqui, ó, eu tenho essa onda senoidal, é o meu sinal, seria a minha música, tá? Aí eu vou injetar ruído, isso vai se somar a essa forma de onda aqui. Então fica essa coisa aqui, é sinal mais ruído. Aqui eu tenho o meu detetor de limiar, tá? Então, o sinal mais ruído que passa esse limiar vai me dar um pulso, tipo assim, vai virar 1. Ali em cima é 1 e aqui embaixo é 0. Então eu vou ter esse sinal digital aqui. Essa frequência depois é de novo transformada num sinal em tensão, né, num conversor frequência-tensão, e que então a gente escuta. Então essa informação aqui, esse sinal contém informação dessa forma de onda aqui, da música. O que tem aqui embaixo? Aqui uma foto do Big Bang que foi convertida em escala de cinza, tá? Então aqui eu tenho 256 por 256 pixels e eu tenho uma graduação de 0 a 256 em termos de intensidades de cinza, tá? Esse original não está aqui. O que se mostra aqui é esse algoritmo aqui. Eu pego cada pixel da foto e somo um ruído. No caso, ele se gera ali por computador um ruído gaussiano que tem umas características, então, e se soma a cada pixel. Aí eu defino um limiar. Se esse meu sinal da foto original mais o ruído for acima do limiar, eu coloco ali em preto. Se for abaixo, eu boto branco. Então, por uma determinada intensidade do ruído, que é pequena, eu tenho isso aqui. É difícil de ver, mas aqui praticamente não se enxerga aqui. Eu não tenho... Ó, aqui dá para ver alguma coisinha aqui de nada, né? Então, o que ele quer mostrar é o seguinte, é que tem que ver depois no original. Essa era a situação em que tu tem uma imagem muito fraquinha, tá?
No momento que tu injeta uma amplitude maior de ruído e faz o mesmo procedimento, tu tem uma visualização bem melhor, tá? E dá para definir os contornos, dá para reconhecer que é o Big Bang. E quando bota muito ruído, aí degrada de novo e aí fica pior. Ou seja, essa imagem aqui no original dá para reconhecer melhor, ela tem mais nitidez do que essa daqui. Aí aqui fica já mais borrado. Então mostra que tem um intervalo de ruído que é acima de um certo valor e abaixo de um outro valor, que aí, tu somando, o resultado vai ser melhor, né, do que para outros valores. Então, tem uma situação que tu injetar ruído, tu vai ter resultado melhor. Claro que a situação aqui é um pouco inusitada aqui por conta dessa situação que tu cria esse sistema, que tu tem um limiar, enfim. Isso é uma questão para mostrar como é que funciona isso aqui. Para quem enveredar mais por esse assunto, vai ver que tem várias aplicações sobre isso aqui, em situações até que correspondem, alguns acham que tem a ver, pode ter a ver com questões de evolução e coisa, mas aí é uma conversa que eu não vou seguir, porque eu não tenho domínio sobre isso aqui, então... Mas, enfim, teria várias situações práticas que pudessem explicar coisas que aconteceram, né, no nosso mundo aqui, em termos desse processo aqui. Gente, agradeço muito a paciência de vocês. E eu termino com isso aqui. Então, dá uma noção sobre o que é ressonância, as coisas mais diretas, mais palpáveis, né, que todo mundo vê, já ouviu falar. E talvez uma coisa assim, só uma tinta, né, que tem coisas assim que vão além dessa nossa percepção, mais simples, que seria aqui essa questão da ressonância estocástica, e mostrei em termos dessa, do circuito aquele, e que a gente então pôde ouvir o efeito. Obrigado. Curtiu esse Simplifísica? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/URGSTV e escolher o que você quiser. Até mais!